Olá, sou o professor Augusto Manzano e hoje quero tratar com você a segunda aula do nosso mini curso de linguagem RUP. Então vamos fazer o uso diretamente do ambiente e para começar vamos tratar de alguns assuntos. Entre eles, tipos de dados, operadores aritméticos, operadores relacionais, operadores lógicos e a estrutura sintática da linguagem. A linguagem RUP opera com 5 tipos de dados diferentes. O tipo de dado numérico, um tipo de dado caractere, o tipo de dado lógico, o tipo de dado tupla e o tipo de dado list. Por exemplo, se eu escrever o valor 1, colocar um ponto e vírgula e acionar Enter, ele diz que o 1 é um tipo de dado numérico. Se eu colocar um número real, 1.7, também vai dizer que é um tipo de dado numérico. Se eu colocar uma letra entre aspas simples, ele me diz que é um char. Se eu escrever 1, perguntando se 1 é igual a 1, ele vai me responder true, como verdadeiro. Aqui vale uma observação. O tipo de dado lógico na linguagem RUP, tradicionalmente falando, é chamado de dado trueVal. No caso do interpretador do FreeBSD, ele vai mostrar esse tipo de dado como bool, ou seja, o interpretador do professor Ross Patterson não atende nesse quesito o padrão da linguagem. O interpretador do programador Marco Alfaro já é mais cauteloso neste sentido. Por exemplo, uma lista de valores é determinado entre colchetes. Então eu deixo aqui alguns valores separados por vírgula entre colchetes, eu tenho aí uma lista numérica. Eu também posso ter uma lista de caracteres, por exemplo, ABC. É uma lista de caracteres. Se eu escrever uma palavra, programação, RUP, entre aspas inglesas, eu também vou ter aí uma lista de caracteres. Já uma tupla é um conjunto de dados delimitado entre parênteses. Vejamos. No caso de uma tupla, a resposta do tipo de dado, neste caso são 4 números, onde cada tipo numérico está sendo dividido por um símbolo de tralha. Então eu tenho aí uma estrutura de tupla. A diferença de tupla para lista é que a lista não permite que eu misture dados de tipos diferentes. Por exemplo, 1, 2, 3 e A vai me gerar um erro. Ele diz que tem aí um erro na formatação dos valores. No entanto, uma tupla permite que eu faça a junção de dados de tipos diferentes em uma mesma estrutura de dados. Nesse caso eu tenho 2 números e um caractere. Existe ainda a possibilidade de definir um conjunto de caracteres em branco. Nesse caso eu tenho que colocá-los entre aspas inglesas. E aí ele diz para mim que isto é um nil, ou seja, uma lista vazia do tipo alfa. Agora, se eu colocar aqui aspas simples, eu vou ter uma ocorrência de erro. Operacionalmente, a linguagem RUP possibilita algumas operações, então eu posso usá-la como se fosse uma calculadora. 2 mais 3 é igual a 5. 2 mais 5,5 é igual a 7,5. E um detalhe com relação ao uso de números reais. Eu tenho que fornecer o número de forma completa. Se eu definir um número apenas com um ponto, eu tenho um erro. Se eu colocar o ponto e a mantissa de um valor real, eu também tenho um erro. Uma subtração é feita normalmente, ele gera números negativos, no entanto, ele não aceita a definição de número negativo. Isso gera um erro de sintaxe. Caso você queira escrever um número negativo, coloque 0 menos o número e você terá então a geração do número negativo. Podemos fazer a divisão de um valor com quociente real,
ou divisão com quociente inteiro. É possível ainda obter o resto da divisão usando o operador mod. Internamente temos algumas funções, por exemplo, a potência de 2 elevado a 3. Em relação ao uso de operadores relacionais, nós podemos executar algumas tarefas. Então aqui eu vou definir, como já orientado, em relação ao uso de operadores relacionais, podemos verificar, por exemplo, que 1 igual a 1, como já mostrado, é verdadeiro. Se eu te perguntar 1 é maior que 1, eu terei uma resposta como falso. Eu posso também fazer 1 menor que 1, também é falso. Eu posso perguntar se 1 é maior ou igual a 1, e aí o resultado será verdadeiro. Eu posso fazer a seguinte pergunta: 1 igual menor a 1, também verdadeiro. E atenção, eu estou usando aqui como operador relacional o símbolo de igualdade e depois o símbolo menor que, pois a operação menor igual, como acontece em outras linguagens, tem outro significado na linguagem ROP. Eu uso esse símbolo para fazer uma ação de asserção. As ações de asserção são semelhantes às ações de atribuição, só que nós usamos na programação funcional o termo asserção, na programação imperativa o termo atribuição. E existe entre atribuição e asserção uma pequena diferença operacional que será percebida no decorrer do nosso curso. Posso ainda verificar se o meu 1 é diferente de 1. Então, diferente é a barra de divisão com o sinal de igualdade. Além dos operadores relacionais, a linguagem fornece os operadores lógicos de negação, o NOT, de conjunção, o AND, e o de disjunção inclusiva, o OR. Por ser a linguagem ROP uma linguagem funcional, todas as ações que se executam numa linguagem funcional é baseado em funções. E o conceito de funções que se usa numa linguagem funcional é o mesmo conceito apresentado na ciência matemática, aquele conceito que a gente aprende na escola. Para declarar uma função em ROP, eu tenho algumas maneiras. Por exemplo, vou declarar dec, espaço, o nome da função vou chamar de soma, espaço, 2 pontos para separar o nome da função dos seus argumentos. Indico que quero receber um argumento do tipo numérico, separado de um segundo argumento do tipo numérico, dando retorno de um valor do tipo numérico. Declarei a soma e ao final coloco ponto e vírgula e Enter. Após declarar uma função, eu preciso definir a função, e a definição é feita com este comando, 3 símbolos de menos subsequentes. Espaço soma, abro parênteses, porque eu tenho mais de um argumento, se fosse só um argumento não precisaria do parênteses, coloco A, vírgula B, estas são as definições das variáveis internas à função. Essas variáveis serão variáveis consideradas imutáveis, que são variáveis que quando recebem um determinado valor na operação, não pode ter mais esse valor alterado ao longo término da operação. Vamos fazer a asserção do valor A mais o valor B, ponto e vírgula. Nesse momento eu criei então uma função chamada soma. A segunda linha, que é a definição da função, quando colocamos ali o A, vírgula B dentro de parênteses, estamos determinando um padrão de operação para a função. E o sinal de asserção indica que dos dois valores, o A e o B, esses deverão ser somados. Quando eu declaro uma função e crio a função dentro do ambiente, eu posso revê-la usando o comando display. Ele mostra as funções que eu fui desenvolvendo ao longo do uso do ambiente. Eu posso também criar uma função como se fosse uma constante. Então, por exemplo, vou declarar aqui uma função chamada pi, espaço 2 pontos, não coloco nenhum parâmetro de entrada e indico apenas o parâmetro de saída. E aqui então eu digo que pi, faço a asserção, corresponde a 3.14159.
Se eu der o display, você verá que eu tenho agora duas funções. Se eu chamo π, eu tenho então o valor retornado. Se eu chamo soma e coloco dois valores, ele me mostra a adição. E aí eu posso fazer algumas operações. 1 mais 2 vezes π. E assim sucessivamente. Obrigado por ter assistido a esta mini aula sobre o mini curso de linguagem RUP. Um abraço, não se esqueça de inscrever no canal, de dar o seu joinha e em breve nos vemos novamente. Até mais!